Timão Universitário. O time do povo na faculdade do povo. Apresentação: Vitor Guedes e Ricardo Dias. Timão Universitário. Vai, Corinthians! Boa tarde, hoje é segunda-feira, 9 de novembro, estamos ao vivo pelo Web Rádio Coringão e também pelo YouTube ao vivo no canal da FAPSP, fabsp.com.br/Timão Universitário, com o programa Timão Universitário, o time do povo na faculdade do povo. Eu sou o Vitor Guedes e tem nome a zelar, e zelar, claro, vem de ZL. E na minha diagonal está sempre ele, o Fronha, Ricardo Dias. Boa tarde, Ricardo Dias. Boa tarde, Vitor, boa tarde toda a nação corintiana. Bom, agora você pode ouvir a gente toda segunda e sexta-feira, das 13 às 14 horas. Peraí, 13 às 14 horas é na sua casa, que você é meio Fronha. Na ZL dá umas duas, é isso? Então, beleza. Na ZL, eu tô em qualquer lugar aí, dá 1 às 2 horas. O pessoal que tá no horário do almoço aí pode estar também participando com a gente pelo Twitter, @TimãoUni, ou pelo Facebook, www.facebook.com/Timão Universitário. Ajuda a gente a fazer o programa. Hoje, Gabi Desequilibrada Fernandes está nas redes sociais monitorando. No Jogo da Velha, aquele que você chama de hashtag, né? O popular Jogo da Velha Timão Universitário. Ajuda a gente a fazer o programa. A gente vai fazer as manchetes principais. Daqui a pouco a gente vai apresentar uma convidada pra lá de especial, hein, Carlos Dias? Até que enfim você deu uma bola dentro, hein? Cara, eu fiz até maquiagem, arrumei o cabelo, você viu? Mas você continua bonito, né? Você continua horroroso. Agora, é o tipo de convidada de programa que você tem que não só assistir, como ver, né? Então é um bom dia pra você estrear o nosso canal ao vivo no YouTube. Timão Universitário. Não, vamos lá. fapsp.com.br/Timão Universitário, você é direcionado automaticamente para o nosso canal do YouTube. E vamos para as manchetes do dia, para a gente apresentar logo a convidada, Beto Barbosa, a Docica. Vamos lá, solta para nós as manchetes do dia. Timão na mídia. Timão na mídia. As notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista nos principais veículos de comunicação. Site do Corinthians. Após ficar no quase, Corinthians pode ser hexacampeão brasileiro contra o Vasco. Folha de São Paulo. Gol no fim, adia a festa corintiana por taça. O All Sport. Grito fica entalado e Corinthians se preocupa com a ansiedade do elenco. O Estado de São Paulo. Corinthians terá de esperar pelo menos 11 dias para ser campeão. Agora São Paulo. Festa do Hexa da Fiel continua. Lancinete. Timão também deve ser campeão em média de público da Série A. Globoesporte.com. Conversa avança e Corinthians quer vender naming rights até dezembro. Gazetesportiva.net. Edilson nega frustração por vitória do Atlético Mineiro em Florianópolis. Lance. Festa no meio de campo. Fábio Minei para o Timão Universitário. Esse foi Fábio e Amada Minei. Você já sabe, né? Ele nasceu na cidade do Garrincha, ali em Pau Grande, o nosso japa ou não? Ele pode ter nascido de lá, né? Mas... Não é. Nosso Yamada, né? O nosso Yamada não tem nada a ver com Garrincha, nosso Fábio Minei. Vamos diretamente, Ricardo Dias, você que não é ainda ex-campeão brasileiro, que você é o cara prudente. Eu comprei minha faixa faz mais ou menos uns 18 meses. Mas vamos pro nosso papo. Você sabe, já vamos apresentar a convidada. Ela tá acostumada com glamour, com a High Society, com as festas. Camarim só pra ela dá entrevista pra Mauri. Um camarim só pra ela tapete vermelho, né? Acostumada na entrevista pro João Dória, pra Mauri Júnior, hoje vai dar entrevista pra Vitor Guedes, né? Hoje é Corinthians, hoje o papo não é tapete vermelho, hoje o papo é na laje, né? Vamos ouvir o nosso papo na laje. Papo na laje. Na laje de hoje é com Letícia Bepler. Falei certo seu nome? Bepler. Chegamos em cima da obra, não teve nem... Eu fiquei tão emocionado que eu não tive tempo de perguntar o sobrenome, mas eu falei bonitinho, né? Nem parece que sou Corinthians. Letícia Bepler, apresentadora do TV Esporte Mais. Um abraço pro pessoal de Osasco ali que faz o programa, o Luiz, né? Ele já me convidou, mas eu falei, até eu chegar da Zé lá, eu tenho que sair na quinta-feira, não tive tempo porque eu tenho que pegar meu filho na escola, a vida não tá fácil, não consegui ir. Mas um abraço pessoal do programa Esporte Mais, que a Letícia apresenta lá com o brilhantismo. Que também foi vencedora do concurso Musa da Torcida 2014. Ricardo Dias, por que ela ganhou o concurso Musa, sabe me dizer?
Não foi você? E por que foi ela ou não? Hã? Eu acabei... Melhor não dizer nada. Não, E sócia fundadora da torcida organizada Fiel Sul. Isso é legal dizer, né? Porque tá uma onda agora de musa, concurso de musa, a pessoa torce pro Sorocaba, pro São Bento, pro 15 de Piracicaba, pro Flamengo. E pra ser musa, pega qualquer time pra aparecer, né? Você, pelo menos, é corintiana, né? Além de... Poderia ser musa de qualquer time, mas é do time do povo. Obrigado pela sua presença, Letícia, por ter aceitado o nosso convite. E você imaginava chegar aqui como ex-campeã ou você imaginava chegar como você chegou? Primeiramente, né, boa tarde a todos os ouvintes aqui da FAP, da Rádio Coringão, Vitor e Ricardo, obrigado pelo convite. Quando o Ricardo participou do nosso programa Mais Corinthians, lá na TV Esporte Mais, e me fez o convite, o título já estava muito encaminhado, né, então eu já esperava realmente esse Hexa e que graças a Deus não veio esse final de semana, porque ia ser terrível comemorar de pijama no sofá, né. Então, até o Galo aí, os torcedores fizeram umas brincadeirinhas com a gente, que tiraram o título esse final de semana, mas a gente não é o Palmeiras que gosta de receber título em casa, né? É bom lembrar. Então, a gente prefere no campo mesmo e vamos buscar. Eu não vou ser mal educado de perguntar a sua idade, mas você não é da geração fax, né? Não sou, nem da geração unificação, Robertão aí, graças a Deus. Acho que todos os títulos do Corinthians a gente conquistou dentro de campo. Tenho 26 anos, não me importo de falar, é frescura, aqui é Corinthians. E sobre o que você falou... Ela não se importa agora. Você acha que ela tiver 46 ela vai falar, Ricardo Dias? Não sei não, viu? Você, ouvinte, guarde essa data de hoje. Ela estava há 26 anos. E sobre o que você falou do Musas, né? Realmente a gente sabe que a questão de musas de time é um pouco... Eu sou um pouco diferente, assim, da maioria das musas. Até porque eu nunca pensei em ser musa, assim. Sempre fui torcedora desde pequena, corintiana desde pequena, graças ao meu pai. E a maioria das musas, elas escolhem um time para conseguir um título para se lançar na mídia, que não é o meu caso, porque na verdade eu fui um pouco por pressão da torcida, eles queriam alguém que soubesse realmente representar o time, e eu já era fundadora da Fiel Sul, né, sócia fundadora. A torcida organizada do Corinthians em Santa Catarina, tem sede em Tubarão. E eu, como residia Quer dizer que tem mulher bonita em Santa Catarina? Eu achei que ela não tinha. Tem? Tem muita, né? Inclusive é uma das maiores características do povo aqui de fora fala sobre não sei, porque pode aparecer lá não, eu não sei porque eu sou um cara fiel, né? Eu não sei o que. Eu não posso dizer isso, né? Inclusive eu quero saber esse apelido de fronha aí do Ricardo. Esse negócio é lá pra Vila Sônia, que é Corinthians, mano. Então, isso aí é coisa do Vitor Guedes. Acho que ele que é o fronha aí, fica soltando pra todo mundo aí. Ricardo Dias, ele veio. Ele chegou aqui apresentar o programa Timão Universitário com os termos hashtag, hat-trick. Não, aqui é jogo da velha mesmo, hashtag. Enfim, aqui é outro tipo de linguagem, né? Dizem que Corinthians, Letícia, o Corinthians não tinha estádio, o Corinthians não tinha Libertadores, o Corinthians não tinha Mundial fora de casa. Agora o Corinthians, passaporte era o bilhete de metrô. Agora o Corinthians não só tem Libertadores, tem estádio, como agora nós temos segundo grau completo e agora temos um programa universitário. Esse é o Timão Universitário. Não é pouca coisa, não. Tudo bem que o apresentador assim, né? Não é ali, não tem MBA em Sorbonne, né? Mas é o Timão Universitário, com Isabel Filares na produção, Beto Barbosa na mesa, só tem estrela internacional no programa. É o Corinthians, o time do povo. E o Beto Barbosa tava louco pra dançar, né? Ontem, no final do jogo lá, doidinho pra gritar logo campeão, não deu certo. E o Ginaldo, né, que nos ouve nesse momento, né? Nada mais é do que o Ibra do Belém, né? Ele é a cara do Ibrahimovic. Letícia, onde você estava ontem às 17 horas? Essa pergunta não te compromete, né? Estava jogando nesse momento Atlético Mineiro e Figueirense na sua Santa Catarina. Você não sei se você é da capital, mas foi em Santa Catarina. Você acompanhou o jogo, você estava contando já com o título, você foi na quadra de alguma torcida, você esperou o título para ver, só acompanhou no lance a lance. Como você passou o seu domingo? Já que é muito diferente, né? Eu sinceramente, que sou da geração mata-mata, não gosto muito de pontos corridos. Não, eu também. Agora, num jogo dos outros é mais sem graça. Enfim, eu achei até... Não vou dizer que eu torci pro Galo, mas eu achei melhor. Seria muito sem graça ser campeão com jogo alheio, assim. Ainda com o gol do Carlos Alberto, já pensou? Essa é muita... Dever isso pro Carlos Alberto esse é o Armagedon, né? Não dá. Não ajudou o Corinthians ontem, é verdade, né? Inclusive eu acordei cedo no domingo, né? A gente teve um trabalho, que agora eu tô representando Santa Catarina no concurso Musa do Brasil também. Tivemos umas fotos pra fazer no Ibirapuera e depois corri pra casa, lógico, pra acompanhar o jogo. Eu não vou falar que eu vi as fotos que estavam lindas, porque eu não sei se Laís está ouvindo em casa, é melhor não falar nada. Mas dá pra perder a meia hora ali analisando ali a luz contra a luz, ficou bonita as fotos do Ibirapuera. Obrigada. Pena que não foi no Parque do Carmo, na minha ZL ali, no Piqueri.
Né? Foi numa área ali meio Ricardo Dias, ali no centro expandido. próximo de casa, eu ali tava fui, perto. né? Mas tudo bem. E aí corri pra casa pra assistir o jogo, fiquei acompanhando, né? Os jogos da rodada, inclusive nosso querido arquirrival Palmeiras, que conseguiu perder pro Vasco também. E acompanhei o jogo do Atlético. Também não vou falar que fiquei torcendo a favor do Atlético, porque corintiano não faz isso, né? Mas falei ainda no Twitter, né? Estava no Twitter ali interagindo com a galera no momento, que esse gol no finalzinho aí do Atlético foi muito a lá Corinthians, né? Uma coisa que realmente a gente é acostumado com o sofrimento e a gente estava com saudade de sofrer um pouquinho aí. O Corinthians sempre foi tudo tão difícil pra gente e esse título tá um pouco fácil, né? Algumas rodadas aí com vantagem diante dos adversários. E que nem a gente brincou também no jogo contra o Coxa, que a gente tomou o gol do Negueba. Eu falei, não, tava muito fácil. Aí Deus olhou e falou, não, peraí, antes de ser campeão vai tomar gol do Negueba, porque tem que ter um sofrimentozinho pro Corinthians. Tomamos gols do Bobô nessa campanha, né? Do Grêmio. E o Negueba ainda quase fez 2, né? Porque teve um cruzamento. Não, ele deitou e rolou pra cima do Guilherme Arana. Mas o Guilherme Arana teve uma atuação, hein? Me lembrou Elias. Irã com H, você lembra do Irã com H no rebaixamento? Meu Deus. Não, inclusive esse jogo que a gente pode dizer, eu acho que foi um dos Foram piores todos também, jogos todos do os jogadores Corinthians não foram rodada, bem, né? Até talvez por causa um pouco da ansiedade e tudo mais. Graças a Deus a gente conseguiu ter o brilhantismo do Luca aí, um menino que a gente já elogiou muito, né? Que tem tudo, acho que até para conquistar o seu espaço no time titular, conseguiu fazer esse gol. Entrou bem no lugar do Malcom, né? Entrou muito bem. Eu acho que inclusive a gente não dá pra falar mal do Malcom, né? Acho que é um menino que se esforça também, que tem a sua qualidade, seu potencial, mas o Luca, ele é diferenciado realmente. O toque de bola dele é sensacional. Letícia, você revelou sua idade, você tem 26 anos, então eu que sou excelente em matemática, fazendo uma conta rápida, em 2007 você vai 1, sai 9 e você tinha 17 aninhos. Imagina isso com 17 anos, melhor não imaginar. Letícia, você com 17 aninhos, quando o Corinthians foi rebaixado, você lembra o que você estava fazendo naquele dia? Se lembro, me peguei no palco meu ex-namorado, que era gremista. Nossa Senhora. Assisti o jogo na casa dele, ele era de uma cidade vizinha da minha, em Chapecó. E o pai dele era gremista muito chato, ele também. E até então, quando a gente começou a namorar, eu pensei que nunca ia dar uma briga assim tão feia por ele ser gremista, né? Porque não é um arquirrival. Não é um rival direto, né? Mas aí foi justamente o jogo, né, do rebaixamento, da campanha de 2007 do rebaixamento do Corinthians contra o Grêmio. E eu que sou de Chapecó, que é uma cidade que tem divisa com o Rio Grande do Sul, posso falar com propriedade que os gremistas e os colorados odeiam o Corinthians, eles quase se unem para torcer contra o Comemoraram quando o Corinthians caiu, andaram juntos. Então eu assisti esse jogo um final de semana que eu tinha ido pra casa dele, né? A gente sempre ia um final de semana pra casa do outro, como eram cidades vizinhas. E tive que assistir o jogo lá. Então teve aquele lance, né, do jogo do Goiás também, e que voltaram, pedindo pra voltar o pênalti e tudo mais. E ele ia e gritava na minha cara, e eu gritava na cara dele, e depois a gente acabou brigando feio aí. Cheguei a puxar os cabelos dele e tudo, que é Corinthians. Mas coisa de momento e... Ela não tem o meu equilíbrio, já deu pra perceber que ela é uma pessoa equilibrada. Né? Vamos quebrar tudo! Ele sabia que ele estava errado, que é chato, né, fazer isso ainda mais vindo de um namorado, um momento difícil como aquele. Mas assim... Teve alguma coisa a ver o fato dele ser ex com esse momento ou é coincidência? Um pouco, porque nessa época eu já organizava a torcida em Chapecó, então não são todos os... Tem muito corintiano por lá? Tem muito corintiano. Mas assim, em 2007 eu costumo falar que apesar dessa briga aí com meu ex-namorado, eu não fiquei assim triste de chorar, que nem muitos corintianos choraram. Acho que foi merecida a derrota do Corinthians pelos jogos que a gente teve naquele campeonato, né? O time era muito ruim. Se você analisar o time no papel, não tinha como não cair aquele time. E, bem, pro pessoal ter noção, a gente dependia do Finazzi, né, gente? A gente ficou triste porque não deixaram o Finazzi jogar. Exatamente, jogou Clodoaldo Eto'o, foi chorar. Fez o gol, né? Então... Eu perguntei onde você tava, Larissa. Larissa. Letícia. Larissa é minha irmã. Não, desculpa. Larissa é uma amiga minha que eu tava lendo agora no Facebook, mandou uma mensagem. Um abraço pra ela, um momento difícil que perdeu o pai.
Um abraço, Larissa Abrão. Mas enfim, Letícia, voltando aqui, eu perguntei porque vazou um vídeo, vocês viram o vídeo do Luca? Você falou muito do Luca. Sim. E o Luca em 2007, ele morava no interior, não lembro a cidade, uma cidade pequena. Palmas, ele é de Palmas. Então, não é nem interior, é Palmas. Palmas é popular e Tocantins. Isso. E quando saiu o gol lá do Grêmio, acabou o jogo, o Corinthians foi rebaixado, foram algumas pessoas na casa dele zoar ele, Corinthians rebaixado e tal. Que mostrou que ele era corintiano desde de infância, né? Foi muito lembrado ele como Tupanzinho, como talismã nos últimos gols definidos. Perguntei onde você estava. Eu já trabalhava no Agora. Bom, eu trabalho no Agora mais ou menos desde o Big Bang, né? Estou lá no Agora desde o 2001. E eu fiz a reportagem, inclusive, desse jogo da queda, né? Assim como eu fiz da Libertadores do Mundial no Japão, eu também tive que fazer o texto. Foi um dos textos mais difíceis para me escrever, já que eu nunca escondi. Eu escondo um pouquinho o time, né? Meu filho chama Basília, é só coincidência, eu não falo o time que eu torço. Mas enfim, foi um momento muito triste e pro corintiano é quase nosso 11 de setembro, né? Não conheço um corintiano que você pergunta onde estava aquele dia que você não lembra, né? Enfim, ela lembrou de um caso do namorado, estava em Chapecó. Ricardo Dias, onde você estava? Bom, eu estava na praia. Tô falando disso porque a gente falou que tá com saudade de sofrer, a gente sofreu um pouco com o Curitiba. Vamos falar de coisa, porque estamos num momento muito fácil, né? Estamos parecendo... Isso, inclusive, que tem a ver com o rebaixamento, que todo mundo vai lembrar, né? Depois que o Corinthians caiu, o André Sanches falou, quem quiser rir, ri agora, porque depois não vai rir mais. Depois teve alguns pequenos episódios aí, como a eliminação pro Tolima, né? Que o povo podia zoar um pouquinho o Corinthians, mas agora realmente está difícil. O Corinthians está voando aí desde 2012, né? Tivemos o Mundial, a Libertadores, que muita gente zoava, que a gente não conseguia também. E realmente, até quem é especialista em fazer piada, como a gente vê esses... Eu tava olhando esses dias o Twitter do Futirinhas, e ele falou, os caras estão me incomodando porque me chamando de corintiano porque eu não sou o Corinthians. O Corinthians com 11 pontos na frente do vice-líder, eu não tenho o que zoar, eu vou falar o quê? Aí fica difícil realmente, mas desde o rebaixamento eu acho que aconteceu essa redenção corintiana, né? Foi a volta por cima, acho que até o rebaixamento influenciou muito nisso, foi um momento necessário para o Corinthians se reerguer. Reergueu totalmente, que hoje que nem o Vitor Guedes começou, né? Tem até estádio, né? Tem tudo. Eu acompanhei tijolo ali. E, enfim, até brinquei com isso, né? Você sabe que eu proíbo nesse programa a gente fazer propaganda própria, então não vou falar sobre a minha coluna no Jornal Agora de domingo. Jamais faria isso. E foi justamente isso, né? Um toque de sofrimento da conquista mais teta da história, assim. Faltava algum toque de corintianismo nessa conquista, assim, que é o toque do sofrimento, né? Foi uma conquista muito simples. Eu imaginava que ia sofrer um pouquinho no jogo do Horto e parecia... foi muito fácil, foi um massacre, assim. O Corinthians, assim, falar que o Corinthians sofreu ontem no jogo do Atlético é uma piada, né? 11 pontos na frente, faltando 12 jogos. Eu que nasci no sacro ano de 77, ano de Deus Basílio, e sofri muito menos que meu pai, que pegou a fila dos 23 anos, enfim. Mas a gente viu várias conquistas em 90, precisando empatar 0x0 com o Galo lá, com o Bahia lá, com o São Paulo, os 2 jogos no Morumbi. Enfim, vários títulos nossos, mesmo os 99, com aquele timão todo ali. Foi um 0x0 com o Galo no último jogo ali, um jogo difícil, contra o Cruzeiro, a gente perdeu o primeiro jogo lá. Em 2011, aquele jogo histórico no dia que o Sócrates morreu, que foi uma homenagem linda da torcida para o Sócrates, que foi um 0x0 ali, que o Corinthians era muito favorito, mas qualquer gol do Vasco ali, um gol que a gente sofresse do Palmeiras, perderia o título. E fora 2005, que foi o mais sem graça da história, eu estava lá em Goiânia também, que fui perdendo o jogo, aqueles jogos remarcados, mas dessa vez, já que foi tão fácil, tinha que ser com a gente jogando, né? Que seja então contra o Vasco, ou que empate contra o Vasco e o Atlético ganhe de São Paulo, que seja contra o São Paulo, para dar... Contra o São Paulo vai ser mais gostoso. Ia ser mais São Paulo em casa ainda, né? Porque assim, pro Corinthians não ser campeão, retomando rapidinho. Se o Corinthians... se o Atlético não ganhar todos os jogos, o Corinthians é campeão. Então pro Corinthians não ser campeão na próxima quinta, não essa próxima, que esta quinta-feira tem Brasil e Argentina, né? Tem o time do Cássio, do Gil, isso. Você que é bom de conta, dia 19. Se o Atlético não ganhar do São Paulo no Morumbi, o Corinthians é campeão. Em o Galo ganhando, a gente precisa ganhar. O empate não seria suficiente por questões de vitória, saldo de gol. Seria campeão na prática, mas matematicamente, já que é o que falta, ainda não seria campeão.
Então, assim, o ideal do corintiano, já que foi uma coisa fácil, seria ser contra o São Paulo, né? Mas como ninguém torce pra perder, pra ser contra... Então, que empatasse contra o Vasco ali. E deixasse tudo ali pro... Com todo respeito à minha mãe, não sei se tá ouvindo a Dolores, que é São Paulina, mas ia ser mais divertido ali contra o time do Alexandre Pato, o inventor do coraçãozinho no ar. Eu jamais perdoaria uma pessoa que inventou o coração no ar. Nem Ricardo Dias seria padrão alto de froíncia esse termo de inventar o coração no ar e comemorou o gol com o dedinho na boca. Não é uma coisa linda, assim? Ele tá todo São Paulino, né? Ou quer dizer... Vamos falar um pouco do jogo de sábado? Vamos passar... Você que trabalha naquela rádio lá com o Ibrahimovic, como chama? Rádio Coringão? Rádio Coringão. Botarelli que narrou o jogo ou foi o Richard? Vamos ouvir? Vamos lá. Temos os melhores momentos do jogo na Rádio Coringão. E depois também já vamos emendar com o Alex, com a coletiva do jogo. E depois nós voltamos para comentar. Já que a Letícia é musa, é bonita, assim, você merece parar o que tá fazendo e entrar agora no YouTube para ver que eu não estou mentindo. Letícia é muito mais bonita do que o Christian, por exemplo. Não tem a menor dúvida do que isso. Ou não é? Você olhou feio, você não concorda? Você prefere o Fagner? Grande comparação, né? Ela tem tatuagem na mão como o Fagner no braço, mas é mais bonita que o Fagner também. Mas enfim, mas além de musa, ela realmente, você percebe que ela é torcedora, acompanha o Corinthians, ela tem muito o que dizer sobre o jogo em si. Então, Beto Barbosa, solta pra nós aí. Aí vem o Corinthians. Olha a chance do segundo gol! Gol! E o Corinthians vem para o ataque, Eduardo no cruzamento, jogou, deixaram o Tevez dominar, girou de esquerda, gol! É do Corinthians! Vai, Corinthians! Boa tarde, ouvintes do Timão Universitário. Vamos falar do Corinthians, que viveu a possibilidade de garantir o título do Campeonato Brasileiro de maneira antecipada. Recebeu o Curitiba na Arena na noite do último sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2-1. Com o estádio alvinegro lotado, quebrando o seu recorde com 43.688 torcedores presentes, o Timão, líder do torneio agora com 76 pontos, venceu um time que luta contra o rebaixamento. Esta foi a 51ª partida da Arena Corinthians. E Jadson foi o responsável pelo 100º gol alvinegro dentro da casa corintiana. Após a vitória, Tite analisou o jogo. Foi um jogo atípico. Primeiro, pela qualidade que o Curitiba colocou, colocando 2 linhas de 4, o Henrique enfiado junto com o Kleber. Né? No primeiro tempo a gente teve o domínio, o controle, porém faltou ser mais incisivo, ser mais contundente, ser mais vertical, procurar o gol, ser mais objetivo. Falei isso no intervalo. E pagou no segundo tempo, em função disso. Tomou o gol e aí começa a confundir pressa com velocidade. Felizmente a entrada, os jogadores, e aí o trabalho de equipe todo, ele deu com o Danilo uma posse mais, né? Deu com o Luca a verticalidade e deu com o Rodriguinho o passe. Ele retomou um padrão normal e construiu no jogo onde tudo emocional fica aflorado, a expectativa fica aflorada, é muito difícil. Ele manteve o discernimento e conseguiu fazer o 2-1. Este treinador do Corinthians, Tite, o elenco volta aos treinos na próxima quarta-feira pela manhã, pois só joga no próximo dia 19, diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. São informações do Corinthians. Alex da Mata, para o Timão Universitário. Bom, ouvintes, vocês perceberam, o pessoal tomou um Maria Mole a mais ontem, esperando pelo título que não veio, o Goró a mais, então a gente repassou os gols do 7-1, os gols de Tevez 7-1 por 10 anos, né? Estão na lembrança ainda do 7-1. Então agora, não é dia de Maria Mole, é dia de rabo de gala, afinal o jogo foi do Atlético, mas agora nós retomamos aqui, vamos ouvir agora a transmissão correta, a transmissão da Rádio Coringão dos jogos, dos melhores momentos. Ainda hoje estão arrumando o programa
Enfim, pedimos desculpa pelo erro. Daqui a pouco, ainda durante essa edição, vai ser apresentado os gols do programa. Onde você estava durante o jogo, Letícia? Contra o Coxa? Contra o Coxa eu fiquei em casa. Na verdade eu ia pra arena, né? E... Não conseguiu o ingresso? Não, consegui. Tive que repassar meu ingresso. Porque em cima da hora minha assessora me ligou e falou: Letícia, tem gravação. Já tinha programado há um mês atrás e tal. Lembrei só agora, porque ela marcou sem esperar que num sábado haveria jogo do Corinthians, né? Um sábado à noite, ela não acompanha muito. E eles queriam ir lá em casa gravar. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí liguei e falei, não, ó, vamos repassar meu ingresso aí. E eu dou um jeito de assistir em casa, eles vêm aqui em casa e gravam aqui, né? Eles iam às 8 horas gravar na minha casa. Aí, ok, beleza, eu fiquei em casa, era quase 8 horas, eles ligaram falando que estavam atrasados, que era melhor gravar essa semana. Eu falei, perdi no jogo, mas tudo bem. Aí fiquei acompanhando em casa mesmo e sofrendo, né, um pouquinho, porque... Não sofrendo, claro, a gente tá muito tranquilo nesse Hexa, acho que é um dos títulos mais tranquilos do Corinthians, mas foi um jogo relativamente ruim, né, pela campanha que o Corinthians vinha fazendo aí, os 3-0 que meteu lá no Atlético no Independência. E acho que o time estava um pouco ansioso, todos os jogadores, né? A gente pode falar que a bola estava um pouco quadrada aí pro Corinthians nesse jogo contra o Coxa. O Coxa vinha melhor no jogo, mas aí, como a gente falou, veio o brilhantismo do Luca aí para nos dar essa vitória. Foi o pior jogo do Corinthians no turno, com certeza, pior do que a derrota pro Colorado. Contra o Colorado a gente jogou bem. Até saiu na frente, jogou melhor, foi um jogo horroroso. Guilherme Arana foi muito mal. Todos os jogadores foram mal. O Renato Augusto e Jadson, que fazem a diferença, foram mal e, por consequente, o time foi mal. Quando eles não aparecem, o time todo vai mal, né? Parece que o meio de campo... Não precisa resumir. O melhor em campo do Corinthians foi Edilson Garrincha. Eu vi jogar. Edilson nunca critiquei. Eu gostei foi disparado o melhor. Eu gostei do Love também. O Love também estava jogando bem. Eu gostei do Love jogando. Porque você é um romântico, né? É que o Love é um guerreiro, né? A gente só trocou não fala isso, não fala isso. Ele Você tá com saudade do compatriota do Ramírez? Não fala esse nome. Não, eu digo guerreiro porque ele realmente corre, ele busca a vitória. Às vezes ele erra uns gols lá, ele erra 30, faz um, mas ele corre atrás. Então a gente não dá pra cornetar mas ele. Nesse jogo especificamente, o Corinthians entrou completamente desligado. Era compreensível, né? Ansioso, né? Sim. Tirando o gol ali no primeiro tempo, que eu achei pênalti, alguém discorda ou não? Foi pênalti, né? Não, foi pênalti. É o pênalti dado. Sim, foi pênalti. Com certeza foi um pênalti necessário e no último, mas a regra não teve diz. Um também, né, na mão do... Que seria pênalti. Que reclamaram, mas eu acho que não foi. Porque não foi ele no mundo não normal. A mão na bola. Não foi a no bola mundo, bateu na mão, ele até tenta tirar a mão. Então eu acho que não foi, não. Foi coisa de Milton Neves ficar reclamando desse tipo de lance. Não, mas no mundo normal não é pênalti em lugar nenhum. Mas no Campeonato Brasileiro aquele lance foi pênalti 10 vezes. Então no Brasileiro... Não, na verdade tudo que é contra o Corinthians é pênalti, né? Não, isso eles reclamam. Mas assim, nesse Campeonato Brasileiro... Daria pro juiz ter dado esse pênalti, porque foi marcado pênaltis parecidos em outros jogos. Agora, fora isso, o Corinthians jogou muito mal. Teve um lance ali que o Jadson quase abriu o placar, que foi um lance meio que involuntário ali, né? Teve o lance do Elias, que perdeu o gol na cara do gol, que só o juiz não viu que foi escanteio, que ele achou que chutou pra fora ali. E fora o gol, segundo tempo, eu não lembro de outro lance, assim, muito claro. Teve o lance do Malco, que ele perdeu o gol. Né? Foi um lance, poucos mas foi um jogo. Realmente. O Curitiba teve um momento ali que eu achei que fosse ganhar o jogo ali, né? E o Curitiba não tem ninguém, é um time que tá pra cair, enfim. O Corinthians jogou muito mal, o que era compreensível, né? Enfim, falamos, até os gols ficarem prontos, né? É o ritmo, assim, o ritmo Danilo. Então meio cadenciado hoje a equipe da... Né, Beto Barbosa? Tá meio devagar com a luz, segunda-feira, rabo de galo na barriga. Mas pra ser Danilo agora, teve que dar uma demorada aí, foi lento, mas agora tem que ter qualidade, viu? Porque quando ele faz... ele entrou, né? E vamos falar, ele entrou, deu a casquinha... Luca que entrou fez o gol, quer dizer, o Tite também tá no momento que o Carla Pérez tá largo, né? Tá largo, né? Tá largo. Solta aí, Beto Barbosa, para os gols, estão prontos ou não? Vamos lá. E você sabe, né? Todo jogo do Corinthians tá lá a equipe da Rádio Coringão. Torcedor, para torcedor. Gatão viu, soltou pra Edilson, vai pra cima da marcação. Pintou, foi embora, Edilson passou no primeiro, caiu. Penalidade máxima marcada para a equipe do Corinthians. Edilson caiu dentro da área, o Carlinhos derrubou.
Jackson. Dominou de costas para a marcação, deixou a bola com o Edilson, cruzou lá dentro da área, toque de Danilo de cabeça! Podemos comemorar aqui. Esse foi Sérgio Botarelli, o rapaz que casou com a inventora da lei de Newton, grande Botarelli, né? O rapaz que manda em Osasco. Osasco que na verdade que é uma ZL do outro lado da cidade, né? Uma ZL emancipada que fica na ZO, né? A grande Osasco, grande Botarelli, grande narrador. Narra muito, né? Se fosse o Richard, ia falar a mesma coisa. Eu tô aqui pra puxar o saco da Rádio Coringão, mas é brincadeira. Grande Botarelli. O Richard nem nunca sei direito o que ele fala, né? É o que eu gosto do Richard, é o time do pau! É, sim, pau, grande Richard. Né? O Ibrahimovic escolheu bem a equipe dele, né? Um rapaz que passou por vários lugares. Vamos passar agora, vamos fazer aquela mensagem comercial rapidinho, institucional da FAP-SP, e depois vamos convidar. Você acha que convidamos ou não a Letícia para participar do provão nosso? Vamos participar, né? Vamos convidá-la. Ela participa. Porque o pessoal sabe que a pessoa é machista aqui, né, Letícia? O programa era só rádio, aí você veio aqui, inauguramos até o YouTube para você mostrar a sua graça pro ouvinte do Timão Universitário, o time do povo na faculdade do povo. Solta aí, Beto. Eu tô na FAP-SP, porque aqui aprendo mais. Aluno de verdade só aprende quando faz. Colocando a mão na massa, fazendo pra aprender. Até a letra desse som pode ser feita por você. Rádio e TV, jornalismo e publicidade. Pós-graduação, MBA, foco lá na grade. Mestres e doutores com grande conhecimento. Escolha FAP-SP, FAP-SP. Inscrições abertas. fapsp.com.br. O time do povo da faculdade do povo! Gabriela Fernandes, a desequilibrada maior desse programa, está na redação, está trabalhando, ou ela foi almoçar? Gabi, está aí ou não? Boa tarde, tô aqui, com certeza. Boa tarde, Vitor Guedes, boa tarde, Ricardo Dias, boa tarde, Letícia. Tô aqui, mulher é fogo, né? Você viu que ela falou um boa tarde pra deixar meio com uma vontade, né? Mulher é fogo. Virou até as costas, ela falou boa tarde. Mulher tem ciúmes, mulher é um problema. Gabi, conta pra nós, temos mensagens aí no facebook.com/Timão Universitário, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, nas nossas redes sociais, na hashtag, isso é uma afluência armagedônica, né? No jogo da velha Timão Universitário, que nós temos? Tenho certeza que o nosso Japa Louco, o nosso Ranachiro que tá em todas, deve ter mandando mensagem. Ranachiro. Com certeza. Quem que tá aí? Passa a mensagem pra nós aí, do nossos telespectadores. Telespectadores é da TV, né? Então nós somos no YouTube. Os ouvintes. Não, ouvinte é na Rádio Coringão. No YouTube tem gente que... Não chegou a mensagem dizendo que eu sou lindo, que Ricardo Dias é melhor falar sem aparecer? Botamos até de costas aqui pro canal. Até de costas chama atenção, tá vendo? Então, aqui o Roberto Canachiro falando, dando um oi pra Letícia. E falando que ele tá em falta com ela. Porque os horários... Não, peraí. Os horários não estão batendo do programa dela lá no Japão. Então ele falou que tá tentando, mas tá em falta. O Daniel Oliveira falou que tá hoje na audiência pela primeira vez. E mandou um abraço e um Vai Corinthians pro programa. O Roberto Canachiro falou também, Vitor, na hora que você tava falando de 2007, que você perguntou pra Letícia onde ela tava. Ele falou aqui que ele estava trabalhando
E ele xingou tanto que os japoneses aprenderam até 1 ou 2 palavrões lá. Então... O pessoal não tem a minha classe, né? Não... E o Bruno Henrique também mandou pelo Twitter que o Corinthians vai ser campeão e que vai rebaixar o Vasco nessa quinta-feira aqui, dia 19. Essa foi Gabi Desequilibrada Fernandes. Gabi. Oi. O que você foi fazer ontem à tarde? Ontem à tarde, quadro dos Gaviões da Fiel. Tá sendo mais minha primeira casa do que Santo Amaro, tá complicado. Mas tava lá, tava passando o jogo numa televisão que a gente tem ali dentro. E a festa, a bateria e esperando a festa do título. E como foi o clima na quadra dos Gaviões da Fiel, que foi ontem foi a maior concentração de corintianos, foi na quadra dos Gaviões, né? Já que o jogo não passava na TV aberta. Como foi o clima da torcida ali com o gol do Galo no último minuto? Você achou o clima um pouco de frustração? O pessoal que estava tomando uma continuou tomando, quem estava sambando continuou no samba. Como que foi o clima? Como você e a rapaziada que estava presente acompanhou essa vitória do Galo, Gabi? Então, Vitor, o clima de... Peraí, Gabi. Fale no microfone, não seja tímida, né? Fale pra nós, como estava o clima lá na Gaviões, Gabi? Bom, na verdade estava 0-0 o jogo, eu quase me arrumei pra ir pra quadra dos Gaviões, pensei, vou comemorar o título no sofá, né? Não dá. Mas aí, quando saiu aquele gol do Atlético, aproveitei e fui na padaria comer. Você mandou... Lamentou comendo lanche. Engordando um pouquinho. Mas eu, sinceramente, eu tava... Não foi lamentação, na verdade foi mudança melhor, de planos, né? Foi melhor. Na verdade, eu tava preocupado porque eu tava no jornal. Normalmente, aos domingos, eu trabalho ou do estádio ou de casa, eu não vou à redação. E eu fui à redação justamente porque é uma edição especial. Se o Corinthians fosse campeão, aquela edição tradicional da gente fazer pôster, título, mandar repórter pra quadra, mandar repórter pra rua, ia faltar pessoas na redação, então pediram pra mim fazer de lá, justamente por clima de final de campeonato, né? Então muda um pouco a rotina, enfim, como era tradicional, mas assim, não senti frustração nenhuma nos corintianos da redação, e também não senti festa nos anticorintianos, que assim, é aquela coisa de quando vai ser, né? Até pior, as putas de hoje, não vou ter que aguentar mais dias, caras falando que vão ser campeão, né? Uma comemoraçãozinha ali do Galo, né? Eles estão procurando alguma coisa pra comemorar, porque desde 71 que não consegue comemorar o brasileiro. Mas, assim, só desse negócio de querer zoar, porque tiraram o título do Corinthians nessa rodada. Como a gente já falou, a gente não gosta de receber título em casa. Então a gente quer mesmo que o título venha quando a nossa torcida esteja presente no estádio. Então acho que foi realmente melhor. E só aproveitando, Vitor, quero mandar um beijo pro Roberto também, falar que imagino, né, que tá em falta. Ele que lá do Japão faz o esforço para sempre acompanhar o pessoal aí da rádio, do programa Ele Mais tá Corinthians, da TV. Que a gente tem também. Muita gente de fora que acompanha, inclusive o pessoal de Boston também sempre manda mensagem lá pro programa Mais Corinthians, nos Estados Unidos. Pessoal do Aqui também o pessoal manda de longe, de Guaianazes, cidade Guararema, né? Guararema. Tem gente bem longe que escute aqui o nosso programa, mas enfim. E depois a gente vai fazer aquele momento final, você vai dar convidar as pessoas dos nossos ouvintes a saber que horas que passa, como pode assistir o seu programa, enfim. É bem legal, já assisti o programa, não fui convidado ainda porque o programa é de alto nível, não é qualquer um que vai lá. Está sendo convidado agora. Mas é um programa muito legal que é feito para corintiano, assim, né? Mais ou menos na nossa pegada aqui de leveza, humor, enfim, é um programa para quem gosta. E com a vantagem de ter a Letícia na tela, que não chega a atrapalhar, né, a visão. Não. Vamos soltar o provão aí, Marcelo Barbosa? Um dia Marcelo, um dia Beto, né? Provão do Timão! Provão do Timão! Letícia, você mesmo já disse, concordamos todos, que não foi aquela atuação, né? Foi um futebol, péssima, né? Foi a pior partida do Corinthians no segundo turno, pelo menos, né? O pior jogo do Corinthians foi contra o time de seu ex-namorado ali no Grêmio, né? No primeiro turno, que foi um 3-1, acho que foi um jogo muito mal. Jogou mal também contra o maior rival em casa, na única derrota em casa, enfim, naquele momento pós-Guarani, que foi um momento de depressão do time. Mas não chegou a ser uma grande atuação, né? Então vamos lá, feito todo esse aviso ao ouvinte, quanto que você dá pro Cássio? Gente, primeiro vamos deixar bem claro que essas notas são só diante do jogo do Coritiba, então vão ser uma média meio abaixo, porque realmente foi um jogo péssimo do Corinthians, um dos piores aí do Corinthians no campeonato. Então eu vou baixar assim
consideravelmente. Dá pra dar um 7 pro Cássio. Você até que é boazinha, né? A nota baixa dela é 7. Eu não ficaria de DP em química. Não, mas é porque o Cássio também não teve nenhuma falha, né, extrema e tal. Então vamos só baixar pelo nível do jogo que foi, vamos baixar um pouquinho. Eu vou de 5, eu achei que ele poderia ter saído no lance do gol. E ele fez um golpe de vista ali no Degaba que a bola não entrou, foi na trave, mas eu achei que ele falhou também. Então eu vou de 5 pro Cássio. Nota 6 pra ele. Eu acho que ele não teve culpa no gol, né? Ele quase falhou no lance do Negueba lá, que a bola bateu na trave. Ele ficou olhando ali, mas eu dou nota 6 pra ele. 6 então. Primeiras damas. Isso é um cavalheirismo? Você tá falando do possível pênalti que ele teria feito? Não, uma que ele. Uma que o Negueba ganhou. Ele tinha parado a jogada, né? De impedimento, que não estava impedido, na verdade, jogador do Curitiba, mas eles deram impedimento. Não estava. E ele teria feito o pênalti depois, mas aí já eu achei que não foi pênalti, mas estava impedido. O juiz deu impedimento. Edilson, eu vi jogar. Edilson. O Edilson estava cansado de todo mundo criticar, cornetar ele. Ele entrou esse jogo para mostrar quem é o verdadeiro capetinha da Fiel. O Edilson jogou relativamente bem, realmente, esse jogo, mas eu vou dar um 7 também. 8 pro Edilson. Eu vou com a Letícia também, eu dou um 7 pra ele. Ele tá tendo bastante confiança mesmo nos dribles dele, tá indo lá atacar bastante. Tá dando caneta e tudo, rapaz. Tá dando caneta, tá vendo? O pênalti ainda sofreu no Everton. Sofreu um pênalti ontem. E o lance do segundo gol, o gol da vitória, foi um lateral que ele cobrou pro Jadson. Ele recebeu de volta e cruzou na cabeça de Zidanilo. Quer dizer, teve participação fundamental nos 2 gols. Felipe. Felipe da Guia, 6 pra ele. Eu vou dar 7 também, gente. Tá todo mundo eu tô dando 6,5 pra ele. Não teve nenhuma falha assim grotesca, mas poderia ter ido melhor. 6,5 pra ele também. Ele tava desarmando bem também ali atrás. Eu achei que ele tá um pouquinho melhor que o Gil ainda. Eu dei 6 pro Felipe e dou 6 pro Gil. Pro Gil eu dou 5. Você achou o Gil pior do que o Felipe? Eu achei difícil eu achei, ele acha o Felipe mais bonito, é isso? Não porque o Gil, acho que o Gil tava meio desligado, ele tava muito, acho que tava pensativo demais ali. Seleção, tudo, então eu acho que o Gil tava um pouquinho desligado. Olha, uns toques errados. Realmente, né, foi um jogo abaixo do esperado do Gil e de todos os jogadores, mas eu sou muito fã do Gil, eu acho que ele é o nosso pilar ali na defesa, no time do Corinthians, é o cara que dá confiança pro time todo. Eu vou aumentar meio ele, 7,5 pro Gil. Eu gosto mais do Gil que do Caetano. O Arana foi uma atuação muito fraca. O time todo foi mal, mas ele falhou no gol, inclusive. Teve um momento ali que me lembrou, já que a Letícia lembrou de 2007, me lembrou o Irã com H, que é um horror. Né, o lateral com. Não, Everton era com H, o Irã era com I, né? É um lateral péssimo, o Elias que jogou ali, vários laterais esquerdos que a gente tivemos. Jacinir era o Vladimir perto deles. Então, Arana eu vou 3,5 pro Arana nesse jogo. Não na campanha, teve sua importância, mas especificamente ele começou mal, né? Foi um menino que teve ali, quando na sua estreia, teve 2 falhas, 2 gols em cima dele. Contra o Atlético Mineiro foi super bem. Mas depois ele conseguiu aí ter uma evolução muito grande. Um menino que estava jogando muito bem, realmente, na lateral esquerda, aí substituindo o Wendel. E contra o Atlético, como você falou, jogou muito. Mas esse jogo, realmente, acho que foi um dos piores do time. E a nota 4. Um 4,5 pra ele, né? Porque o Negueba deitou e rolou em cima dele ali, né? O gol foi em cima dele também. 4,5. Ralf que tem campanha pra renovar o contrato. 5 pro Ralf. Não, o Ralf eu vou dar 7 também. O Alá e os outros. Então eu vou ser 6,5. 6,5 pro Ralf. Jadson, apesar de ter feito o gol de pênalti, o 100º gol do Corinthians no estádio, ele tinha feito o primeiro. E o 100º. Eu vou dar pra ele 6. 6,5, porque só pra lembrar que ele veio pro lugar do Pato, merece meio ponto eterno. Então 6,5 pra Jadson. O Jadson teve uma atuação muito apagada, ele e o Renato Augusto, que são aí os caras do meio campo, nosso Renadson, né? Mas eu vou dar, inclusive já vou adiantar a nota do Renato Augusto aqui, vou dar 6 pros 2. Eu tô com você, vou dar a mesma nota que eu dei pro Jadson. 5,5 também pros 2. Você tá rigoroso, né? Cláudio Karsug, 5,18. Todo mundo foi mal. Eu inclusive dei um pouco abaixo do que os outros, porque acho que o meio campo tem uma grande responsabilidade num jogo de futebol, né? De criar jogadas, de articular. E eles realmente não conseguiram aparecer nesse jogo aí contra o Curitiba. Letícia, você deu quanto mesmo pro Renato Augusto? 6, igual o Jadson. Agora é o momento tradicional já do programa, que é o momento que a gente vai falar dele.
O momento Rodriguinho, quinto lugar no Renato Augusto. O momento Sorria, ó lá. Sorria que eu estou de... Rodriguinho, escolhemos essa parte. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão Eu na Copa 2010 e fui no Soeto, mas não encontrei o Belo nem a Graciane. Agora temos o momento Rodriguinho aqui no programa. Com um sorriso mais bonito que o meu, seu junto, hein, Ricardo Dias? Bom, aí não Quer cantar mais, Letícia? Ou podemos ir pro mal com o X? Não, já teve a nota do Rodriguinho? Não, o Rodriguinho tá no final, mas Rodriguinho pode dar. Eu dou sem nota, mas você quer também dar não, Não, porque eu ia falar, inclusive, que tinha que dar, antes de dar a nota do Rodriguinho, tinha que dar pro Elias, né? Que também ficou Tava muito meio apagado apagado. nesse O apresentador jogo, tava tão mal. apagado que eu pulei ele. Pulou todo mundo. E, inclusive, eu vi gente pedindo o Rodriguinho no lugar do Elias no Twitter. Quem achou que ia ver esse momento, hein? Quem achou? O Elias também tava apagado 5,5 pro Elias. Eu lembrei que ele jogou, enfim. Ele, uma hora me irritou um pouco, ele quis fazer um gol de letra. Um momento ali que podia dar uma bica na bola. O jogo não tava ganho. Foi a única chance no segundo tempo no começo. Logo depois daquela bola na trave do Negueba, né? Teve um que ele perdeu cara a cara também, teve? Não, mas aquela que perdeu, mas ele chutou sério. Ele não foi palhaçado. Ele chutou, o goleiro pegou. Agora aquela da chaleira, né? Vocês chamam de letra, vocês modernos. Na minha época era chaleira. Aquilo lá foi um excesso de frescura, né? Mas olha que e o Rodriguinho, quando ele entrou, eu cheguei a ter uma pontinha de esperança de que ele ia fazer o gol, por causa que a gente sabe que tem esse brilhantismo do Tite, né? Todo mundo que o Tite coloca, inclusive aconteceu contra a Ponte Preta, quando ele colocou o Rodriguinho, e foi muito criticado pela torcida de ter tirado o Elias e colocado o Rodriguinho fez aquele golaço do empate do jogo. Só que aí, quando teve a oportunidade de mostrar realmente, né, o seu futebol entrando de titular contra o Atlético Mineiro, ficou muito apagado. E mostra que realmente é um jogador para entrar no segundo tempo. Então... Nosso Beto Barbosa não quer tirar mais o Rodriguinho do ar. É um fã. Olha o olho dele. Ele é o fundador do fã-clube do Rodriguinho. Ele pintou até o cabelo de amarelo para ficar igual o Rodriguinho. Que cena patética. Só aqui falta o óculos na cabeça também, nos bastidores, né? E o passinho marcado? Ele tava mais com a carinha mais com a cara do Salgadinho, né? Do Catingueleiro. Esse é Beto Barbosa que ia nas domingueiras, tomava uma keep cooler de pêssego, né? Pro Elias eu vou dar 6 também, porque eu acho que ele também tem uma participação muito importante nesse meio campo, junto com o Jadson e Renato Augusto, e também não conseguiu criar nada, não apareceu no jogo. Bom, gente, vamos lá agora, vamos dar uma agilizada no ataque, pra gente ter bastante coisa pra falar aqui no programa. Então, Timão Universitário, o time do povo na Faculdade do Povo, Malcolm X do 5, Luca que entrou no lugar dele, 9,5. Fez o gol, tá tudo certo, tá perdoado. O atacante tem que fazer gol. Malcolm eu vou dar um 7 também. 6,5 pro Malcolm e 9 pro Luca também. E Luca também vou dar 9. Poderia dar 10 se ele tivesse um pouco mais de tempo aí, né, nesse time do Corinthians. Ele entra muito pouco pra gente avaliar de fato, mas pela importância do gol. Olha, uma frustração que eu tenho na minha carreira estudantil é que eu não tive uma professora como Letícia. Primeiro que ela é mais linda que todas as professoras juntas. Segundo que pra mim tirar 5 eu suava, colava, puxar o saco, entrava no grupo dos CDFs da classe. Ela dá um 7, dá 9. Hoje eu vou dar uma nota. Letícia é uma pessoa que tem um bom coração. Tô boazinha. Tá boazinha, é uma pessoa que tem Jesus no coração. É que é difícil, porque a gente tá avaliando pelo jogo, mas a gente, querendo ou não, a gente pensa na importância campanha no meio, né? dos jogadores também, então é verdade. Agora o momento Love Songs. Você que é Love romântico, songs. você que é um romântico, Ricardo Dias. Você que abre a porta do carro, né? Você que tira a cadeira. Você que é um tremendo de uma fronha. Diga pra mim, Wagner Love, que segundo Letícia, pelo menos ele corre, né? Tem raça, e é verdade, não dá pra negar isso, mesmo nos piores momentos dele. Eu vou de 5 pela partida. 6,5 pro Wagner Love, mesmo eu achando que ele foi bem no jogo. Eu vou de 7,5 Você que é pro boazinha. Wagner Love. Você que tem Sou boazinha, mas porque assim, eu não vi ele tão abaixo do rendimento dele nos outros jogos, porque ele é um jogador que tá jogando de joga avançado, abaixo normalmente, né? Não, é porque ele não joga na posição de origem dele. O Tite colocou ele no 4-1-4-1, porque o Tite não desiste desse esquema, né? 4-1-4-1, sabe tudo. E coloca ele avançado na frente, então ele necessita do meio campo articular boas jogadas para que a bola chegue a ele e ele consiga resolver alguma coisa. Então ele corre o jogo todo, ele participa da marcação e eu acho que não foi tão abaixo assim. Essa Letícia sempre falando bonito, né, Ricardo Dias? Zidanilo que entrou e participativamente jogou muito pouco tempo, mas deu aquela cabeçada, aquela casquinha pro gol do Luca para participar, enfim, 7, vai. Mas é o tempo que ele jogou, né? Foi só pra isso que deu tempo disso. Entrou só pra ajudar. 7 pro
com o Danilo, né? 6,5. Nossa Letícia, ela trabalha também no carnaval, assim. Cai o carro, quebra, pega fogo, 7,5. Tite pra mim 10, né? Não jogou nada, ele fez 2 mudanças, um bateu lá, um cruzou, o outro fez o gol, então por tudo, pelo conjunto da obra, eu acho que o Renato Augusto também é o voto do craque do campeonato, alguns votam no Jadson, também merece, mas eu acho que é indiscutível que se fosse outro técnico, o Corinthians não seria campeão brasileiro. Então se tem um nome da campanha, na minha opinião, é a do professor Anedor Bach, né? Que era gremista como ex-namorado de Letícia. Mas que título frustrante, né? Gente. Título frustrante. Então... Quem você é na vida? Ex-namorado de Letícia. Aí você se arrepender pro resto da vida. Então chupa você, ex-namorado de Letícia, onde estiver. Não, eu te concordo. Acho que ele é aquele CDF da minha sala, né? Vai ser muito difícil ele ter uma média abaixo de 9,5 nesse campeonato brasileiro. Porque na Libertadores, confesso que eu fiquei um pouco brava com ele. Ficou um pouco, eu xinguei, comentei muito. Copa do Brasil eu fiquei mais no Paulistão por ter popado contra o Palmeiras que na Libertadores. É verdade, no Paulista, o jogo contra o Palmeiras. Mas no brasileiro a campanha dele é sensacional, tem que dar só 10. Só lembrando, gente, que esse jogo, não falei, foi o recorde de público na Arena Corinthians para jogos do Corinthians. Lembrando que na Copa do Mundo a capacidade era maior porque tinha as arquibancadas provisórias para 65 mil lugares. E esse jogo deu 43.615 pagantes. Na verdade deu 44 mil e poucos torcedores e daí 43 mil pagantes. 44.015 pagantes. Como o Ricardo Dias vai sempre na faixa, as pessoas da imprensa não pagam, mas o 43.688 pagantes é o recorde do... Eu acho que vai bater o recorde contra o São Paulo, já que nesse jogo tinha muito pouco torcida visitante ali no espaço. A torcida do São Paulo deve pegar os 2 mil lugares dela ali. Então a chance do jogo contra o São Paulo ser o jogo do recorde. Tá brigando pelo G4, né? Enfim, vai pegar aquele setor ali que o Curitiba deixou vazio. Certamente terá mais São Paulinos, o que deve bater o recorde. Com certeza também a torcida do Corinthians em peso, né? Já que é o jogo na Arena Corinthians pra gente gritar é campeão. Com certeza. Gente, vamos fazer só uma pausa rapidinha no dia pra gente voltar a falar da história do time do povo ou não? Vamos pro Corinthians para falar de um grande ídolo da história do clube hoje, né? Nosso Vinícius Vieira, nossa Maju. A nossa Maju deixou gravado. Vamos ouvir Corinthians com Vinícius Vieira. Corinthians. Resgatando a memória do time do povo. Se estivesse entre nós, o centroavante Teleco estaria completando 103 anos de idade no dia 12 de novembro. Nascido em Curitiba em 1912, Uriel Fernandes, o Teleco, é o terceiro recordista de gols no Timão, com um total de 255, ficando atrás apenas de Cláudio com 305 e Baltazar com 266. Em 248 partidas disputadas pelo Coringão, Teleco conquistou 4 títulos paulista, o de 1937, 1938, 1939 e 1941. E até hoje é o jogador corintiano mais vezes artilheiro da competição estadual, nada menos que 5 vezes. Em 1935 com 9 gols, 1936 com 28 gols, 1937 com 15, 1939 com 32 e 1941 com 26 gols. Em 2009, o Corinthians lançou o filme 23 anos em 7 segundos, sobre a conquista do Campeonato Paulista de 1977. E o Meia Neto grava um depoimento sobre o seu grande ídolo, Teleco. E aí eu disse que amava tanto o Corinthians, aí foi um senhor lá, e ele me deu todas as revistas antigamente, igual a Placar, e eu comecei a ler todas assim, de uma forma... E aí eu comecei a saber a história do Corinthians. Daí a primeira que eu li foi do Teleco. Aí eu perguntei para Dona Cida, que era a secretária do Sr. Vicente Mateus. Aí ela falou, Neto, você não sabe quem é o Teleco? Eu falei, pô, Dona Cida, esse Teleco, pelo amor de Deus, o cara tem um busto, esse cara foi Ele falou, Neto, o Teleco é aquele senhor que fica limpando os troféus ali. Eu falei, você tá brincando comigo. É, Neto. Eu falei, puta, como é que o Corinthians pode fazer isso com um cara igual o Teleco? Né? E aí eu fui me apresentar pro Teleco. E aí conheci o Teleco. Teleco faleceu no dia 22 de julho de 2000, aos 86 anos de idade. Valeu, Teleco! Vinícius Vieira para o Timão Universitário. Tícia Bepper, apesar de muito bem conservada, você não viu o Teleco jogar, né?
verdade. Talvez salvou, não tenha visto. Né? Em Santa Catarina não, porque não tinha transmissão, não tinha televisão, enfim. Se eu não me engano, ele chegou no Corinthians em 34, né? Isso. Exatamente, nos anos 30, depois do Neco foi o segundo grande título do Foi aí aliás, um abraço a pro Pelé. década, né, que o Corinthians tinha se profissionalizado, né, saído do futebol amador, e ele era conhecido como o rei das viradas, né, um jogador que entrava e fazia gols aí para as viradas do Corinthians, um dos nossos maiores artilheiros, se eu não me engano, é o jogador que tem a maior média de gols na história do Corinthians. Assim, o futebol era bem diferente de hoje, saia mais gols, mas Teleco é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, Teleco, Neco. Aí vai para os anos 50, aquele timaço de Baltazar, Cláudio, que até é o maior artilheiro da história do clube, Mário Carbone, enfim. Tem uma geração de corintiano que acha que o Corinthians... Não fazem mais ídolos como antigamente, né? Tem uma geração de corintiano que acha que o Corinthians começou com o Mundial, com o Libertadores, com o Ronaldo, quer dizer, para mim o meu ídolo, Ronaldo é o goleiro, não é o fenômeno, né? Enfim, mas para essa geração, por isso que a gente gosta de contar a história do Corinthians na geração. E nós estamos falando um pouco de época amadorismo, do Teleco, era um mundo diferente. Agora nós estamos falando, Letícia, de name rights. Tá boa a pronúncia? Name rights. Nosso João Santana, fala aí. Eu tô parecendo o João Santana mesmo, né? Tem informação sobre o name rights? Nosso repórter Rubens Rodrigues. Rubens Rodrigues, vem aqui. Rubens Rodrigues, informações sobre o name rights? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. E ouvintes do Timão Universitário. É isso aí. Há mais de 2 anos o Corinthians tentava negociar o name rights. Meu inglês é uma maravilha. A informação da Folha de São Paulo que o nome da nova arena do Corinthians está previsto para o dia 6 de dezembro. Tem um novo nome. Especulou-se que os Emirates e a empresa Hyundai poderia ser o nome para nomear o time do estádio do Corinthians, mas já foi descartada essa ideia. Ontem no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, o superintendente André Santos, ele despertou uma certa expectativa nos torcedores. Disse que terá uma nova surpresa aí para os torcedores, que até 6 de dezembro terá o nome do estádio. Essas são as informações que nós temos aqui, Vitor. E o torcedor aguarda ansiosamente. Obrigado, aí, né, Victor, Rubens, porque eu acompanhei 3 anos a construção do Corinthians pela Band News FM, entrevistei o André Sanches não sei quantas vezes sobre o assunto. Ele declarou faz mais ou menos um milênio passado que em 15 dias ia sair o name rights, e reiteradamente foi dada essa declaração. Inclusive, uma época falou de uma companhia aérea que nem tinha voo pro Brasil, que não fazia o menor sentido, Emirates, né? Que não tinha voo pro Brasil, que não fazia o menor sentido à época. Enfim, talvez saia, talvez não saia. Agora, eu particularmente não acredito enquanto não vê pronto. É quase o estádio do Corinthians, eu acredito hoje porque está pronto. Eu vi uns 300 maquetes, agora o nome já foi declarado, não foi assim, estamos negociando. Vamos anunciar semana que vem, 400, tinha até valores, 400 milhões de reais, que era exatamente o CIDS, né, junto com o BNDES, pagaria o estádio praticamente só com name rights. E até agora não aconteceu, né, Letícia? Na verdade, a gente perdeu a grande oportunidade da Copa para fechar esse name rights, né, o que foi lamentável, porque era a melhor chance aí de visibilidade para um futuro investidor e para um possível investidor. E muito se especulou, principalmente dessas empresas aí dos Emirados, que tem bastante dinheiro, mas eu acho assim, eu sou fã do Andrés, eu não tenho o que reclamar dele, acho que foi um dos melhores presidentes da história do Corinthians. Nos deu o estádio aí, né? Só que assim, eu acho que o Andrés, ele é tão confiante que às vezes ele chega a ser um pouco prepotente, que foi o que aconteceu nessa história do name rights aí, porque ele coloca um valor na cabeça e pra ele tem que ser esse valor. Se for ser um pouco abaixo, ele já não quer, porque ele sabe da grandiosidade do Corinthians. Mas é complicado também, quando envolve dinheiro, né? A gente sabe que complica, que não é todo mundo que pode investir tanto, principalmente aqui no Brasil em épocas de crise, então acho que tem que ser um pouco maleável e espero que agora o Andrés esteja conseguindo negociar com mais facilidade. Bom, Letícia, a gente estourou um pouquinho o tempo, eu peço desculpa pro nosso Ibrahimovic do Belém, nosso
Ginaldo, que organiza a programação da Rádio de Coringão, mas enfim, foi por um bom motivo a sua presença aqui. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Obrigado por ter aceito o convite, Letícia. E aproveite e fala para o nosso público do Timão Universitário, o time do povo na Faculdade do Povo. Quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, você além do trabalho de musa, apresentadora, o que você fala do Corinthians, pode vender o seu peixe. Obrigada, primeiramente obrigada pelo convite, adorei participar com vocês também. Podem contar comigo sempre, viu? Prometo que da próxima vez chego um pouquinho antes, se o metrô ajudar. Mas que aqui é Corinthians. Tudo é mais difícil, mesmo, não vou falar viu? que para nós tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. E, gente, então eu apresento o programa Mais Corinthians, tá? É o único programa da televisão brasileira que fala 100% do Corinthians. Como faz para assistir? Os outros só falam 90%. Então, canal 27 da NET e 10 da Cabonet para a região oeste da Grande São Paulo. Para nós que tem gato, nós que é Osasco, Itapevi, Taboão, né? Entrou em Alphaville agora, Barueri. Mas para você que não tem o canal na sua TV, não tem problema. Você viu o preconceito contra a ZL, né? Falou em Barueri, Taboão. Não, é porque é só a Alphaville. região oeste mesmo que passa a TV Esporte Mais, é uma TV que está crescendo ainda. Mas não tem problema, você que está aí em outra cidade, outro estado ou outra zona de São Paulo, pode assistir ao vivo também online aí pelo site www.tvesportemais.com.br. Tá certo. E você pode acompanhar a Letícia nas redes sociais, você acha... É um nome muito fácil, Letícia Bepler, é só digitar, todo mundo sabe escrever. Twitter, Instagram, Facebook, é tudo Letícia Bepler. Bepler com 2 P's, né? Isso. Enfim, você acompanha mais do trabalho. Letícia com certeza será convidada para vir aqui novamente, foi um prazer recebê-la. E você, Ricardo Dias, você não está longe de ser uma Letícia, é horroroso, mas dá seu recado, Bom, eu agradeço a todos que estão ligados aí com a gente na Rádio Coringão. Hoje à noite, às 8 horas da noite, tem Debate-Mão também na Rádio Coringão. E obrigado a todos. Você vai estar lá ou não? Sem chinelo? Não, hoje eu tô lá. Então vamos lá debater o jogo também de sábado e os próximos jogos. E na semana que vem, gente, programa já temos confirmado, né? Vocês sabem, o time do Povo na Faculdade do Povo, toda segunda e sexta, da 1 às 2 da tarde. Na sexta-feira, Alex da Mata, um desequilibrado Alex da Mata, que viaja em bagageiro, estará aqui presente. Bagageiro? Não vamos conseguir manter o nível. Depois de Letícia é difícil manter o nível, né? Nós teremos Alex da Mata aqui. Segunda-feira temos uma convidada muito especial também. Acabei de conversar com ela, confirmou que é a Kátia Banharelli, viúva do Dr. Sócrates, que tem livros lançados, enfim, vai vir falar com a gente segunda-feira. E você já sabe, né? Toda sexta e segunda-feira você participa ouvindo com a gente nas redes sociais, acompanha, ajude a gente a fazer o programa Timão Universitário. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. Você é o Ricardo Dias, né, Ricardo Dias? Fala alguma coisa enquanto eu procuro o nome da equipe aqui pra me falar. Achei. Bom, é isso aí. Agradecer também a Letícia pela participação. E já agradeceu, já achei. Pode parar de agradecer. Então tá mais do que agradecido a nossa Letícia. A apresentação é de Vitor Guedes, que sou eu, né? Bonito, né? No YouTube vocês veem que eu sou muito mais bonito que Ricardo Dias. A produção, reportagens, redes sociais são dos alunos da Faculdade do Povo, FAPSP. Ana Flávia Santos, a Isabel Filardes de Guararema, Daniele Cordeiro, Fábio Amada Mineiro, o rapaz que está longe de ser da cidade de Garrincha, Gabriela Desequilíbrio Fernandes, Lucas Melo, Robson Teixeira, que apesar de Teixeira é uma pessoa que trabalha, é honesta, não tem nada a dizer, Rubens Rodrigues, que vem lá do Japão, mais longe, vem de Embu-Guaçu, né? Mas demora mais que Canachiro para chegar aqui. E Vinícius Majuvieira, a sonoplatia de Marcelo Barbosa, mais conhecido como Beto Barbosa, o rapaz que dança a docica nos intervalos. E a técnica de Antônio Evaristo. Esse foi mais um Timão Universitário, o time do povo na Faculdade do Povo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Eu tô na FAPSP, porque aqui aprendo mais. Aluno de verdade só aprende quando faz. Colocando a mão na massa, fazendo pra aprender. Até a letra desse som pode ser feita por você. Rádio e TV, jornalismo e publicidade. Pós-graduação é MBA, só colar na grade. Mestres e doutores com grande conhecimento. Escolha FAPSP, FAPSP. Inscrições abertas. fapsp.com.br. O time do povo da Faculdade do Povo!